vamos conhecer o mais novo basicão da Samsung, o Galaxy A03. Porque sim, eu já fiz vídeo aqui no canal do A03 Core e do A03S. E agora chegou a hora de fazer vídeo desse aqui, do A03 normal. Então roda a vinheta e vamos conhecer esse filho de uma égua mais de perto. Ei, Rezel, mas vem cá, macho, tô olhando as configurações desse sem vergonha aí. Tu acha que ele vale esses 600 conto que a galera tá vendendo? Achar é difícil, é complicado, rapaz. Esse aqui eu comprei. Mas assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o unboxing dele agora. Eu vou tirar umas fotos, vou gravar um videozinho. Vou sim, né, jogar um pouquinho ali pra gente ter essa noção e eu ter essa resposta pra vocês. Então, assista o vídeo até o final pra entender se esse cabo aqui, ó, que eu já vou fazer o quê? Eu vou tacar-lhe o canivete pra cima, mas pra gente saber se ele realmente vale esses 600 reais ou não. Enquanto eu tiro ele aqui da caixa, o que é que você vai fazer? Você vai tacar o dedo no botão de gostei. E quem não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Agora sim, eu consigo tirar ele daqui. Olha só, rapaz, a cor... Rapaz, o bicho é chamativo. Cor, eu vou ver, vermelho é aqui, viu, rapaz? Olha, menino, vermelho Ferrari. Como vocês viram aí, rapaz, não é que o bicho tá bonito, rapaz, gostei. Vou falar pra vocês que em termos de beleza não tá feio não, na minha opinião. Isso é uma questão muito pessoal. Você acha feio? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Faz o seguinte, deixa eu ir ligando ele aqui. Olha só, vai meu filho. Bora, ligue, já tô com o dedo empurrado no botão aqui, igual vocês tacaram o dedo no gostei aí. Eu me esqueci de mostrar pra vocês, foi isso aqui, gente, ó. Câmera dupla de até 48 megapixels, né, que é a câmera principal traseira, vamos testar. Câmera selfie de 5 megapixels, tela de 6.5 polegadas, não falo a resolução, provavelmente é HD+, vou testar. Bateria de 5.000 mAh, isso é legal, isso é bom. 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, tá de bom tamanho também para proposta. Dual chip, que a gente vai ver o slot do chip já já. E é basicamente isso, mas ele tem outras configurações que eu vou mostrar para vocês. E agora vamos ver o seguinte, vamos ver o que é que vem mais aqui dentro da caixa, que é o manualzinho, olha só, fica aí, e um carregador e cabo... Não, peraí, ó. Não tô acreditando num negócio desse não, Samsung. Ei, é sério isso? Em pleno 2022, micro USB, Samsung? Fia de uma égua, rapaz. Era para ser USB-C. Isso é inadmissível. E o carregador? Provavelmente de 10 watts de potência, quer ver? Na verdade, não chega nem a 10 watts de potência, 7,5. O que quer dizer que vai demorar. Égua, vai demorar para carregar de 0 a 100%. Mas vamos ver o seguinte, vamos ver o slot do chip, ó. Deixa eu tirar essa chavinha ejetora aqui. Nós vamos tacar ele no orifício aqui do slot, olha só. Temos um slot completão, um chip, 2 chips e cartão de memória. E não tem a borrachinha protegendo ali contra algum líquidozinho que cair, ó. Tome cuidado, senão você se arromba todinho. Quanto ao design, se liga só, pessoal. Temos aqui a conexão para fone de ouvido, microfone, micro USB, sim, voz de entediado. E aqui, saída de som. Aqui desse lado, do botão de ligar e desligar, volume, aqui em cima outro microfone e aqui o slot do chip que eu já tirei para mostrar para vocês. E não, ele não tem leitor de digital, né, Samsung? E plástico, ó. Cavalinho correndo. Eita, rapaz. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu configurar esse filho de uma égua aqui. Vou configurar sim, porque eu preciso testar esse bicho. Será que vale 600 conto? É o que tá postando o preço aqui. O preço médio dele tá na casa dos 600 reais. Inclusive, eu vou até deixar um link na descrição. Caso você se interesse, você diz, Jaziel, pra mim tá bom, bicho. Pra tu tá dizendo essas coisas aí, mas pra mim tá de bom tamanho. Então, tem um link aí confiável na descrição, caso você se interesse e queira comprar. Como já era de se esperar em um smartphone Samsung, a
A qualidade da tela é boa, tendo a resolução HD+, como eu já tinha mencionado para vocês, com tecnologia TFT LCD, o que quer dizer que pode não ter aquele ângulo de visão maravilhoso, né, que a gente vê em smartphones mais caros, mas que dá sim para usar tranquilamente. Sem falar que é uma tela de tamanho agradável, com 6.5 polegadas. E não, para você que vai me perguntar, Jaziel, ele tem 90 Hz de taxa de atualização? Não, é de 60 Hz, padrãozão, normalzão, igual a gente tinha há vários anos atrás. Até porque não é de se admirar, né, gente? Realmente a proposta aqui é ser o verdadeiro custo-benefício, gente. É isso que ele se propõe. E pelo pouco que eu pude testar, eu percebi que ele entrega, sim, um nível ali de qualidade adequado para esse preço, essa faixas dos R$600 que eu tanto mencionei para vocês. Só que lembrando que, olha só, por se tratar de um celular bem custo-benefício, a Samsung, por exemplo, colocou aqui, ó, a versão da One UI, o sistema operacional, a interface da Samsung e tudo mais, é a versão Core. Quando tem essa versão Core aqui da One UI, quer dizer que é um sistema operacional um pouco mais simples, não é tão elaborado quanto a One UI normal, sem ser a versão Core. Mas confesso para vocês que para a maioria das pessoas que pretende usar um aparelho mais simples mesmo, nessa pegada aqui, não vai perceber diferença nenhuma. Tem até rádio, rapaz, ó. Rádio FM, para quem gosta de escutar sua musiquinha aí, da Rádio Grande Rio. Tá, provavelmente se você não for de Petrolina e região, você não vai saber que rádio é essa. Mas sim, é uma rádio muito famosa da nossa terrinha maravilhosa lá, Petrolina. Agora vamos ver um pouquinho sobre o desempenho desse aparelho. Eu vou até abrir o COD, cadê o COD? Cadê você? Pera aí, não, agora não, galeria não. Vamos aqui, COD, pronto. Call of Duty. E olha só, já abri o jogo aqui, eu quero mostrar pra vocês. O som dele é até alto, viu, gente? Ó, é bem alto, mas a qualidade, assim, é aquele som um pouquinho mais estridente, tá? Mas não dá pra reclamar muito, não. A qualidade que a gente conseguiu aqui pra ficar jogável, digamos assim, sem travar, sem dar aqueles engasgos, foi esse aqui, ó. Qualidade gráfica no médio e a taxa de quadro no baixo. Quando a gente configurou assim, ele ficou um pouco melhor pra jogar. Se a gente botar muito alto aqui, ele não vai ficar interessante não. Vê enquanto ele vai dar umas travadas, mesmo naquela hora decisiva que você vai meter bala no fio de uma égua, ele vai dar aquela engasgada e você vai se ferrar todinho. O processador que vem nele, gente, é o Unisoc T606. O que quer dizer... Eita, pega... Morre, filho de uma égua. Eita, pega, corre, bicho, corre, se esconda aí. O que quer dizer que é um processador simples, tá, gente? Então, não espera muito não. Olha, morri. Não espera algo extraordinário não, tá? Agora, uma coisa interessante desse aparelho é que ele tem 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. O que eu considero legal para essa categoria de smartphone, né? Se a gente pega ali outros aparelhos nessa faixa de R$600, nem sempre ele vai ter ali 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno. E esse processador da linha T da Unisoc, que confesso para vocês que não é dos piores, né? É bem usável, digamos assim. Então, resumindo até aqui, calma que eu ainda vou mostrar sobre as câmeras, mas resumindo até aqui, o que deixou a desejar, na verdade, foi o quê? Não ter o leitor de digital, que também encareceria o produto, e não ter a entrada, a conexão USB-C e suporte a um carregamento mais rápido, sei lá, um carregador pelo menos de 10 ou 15 watts, né? 15 watts estaria de bom tamanho, ao meu ver. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre as câmeras. Que sim, pessoal, deixa eu abrir aqui o aplicativo de câmera, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Câmera principal traseira, ela tem 48 megapixels de resolução. Aí você diz, Jéssica, mas tem duas, macho. E essa outra aí é o quê? A outra câmera é só um sensor para o modo retrato. Você vai tirar uma foto no modo retrato, você viu que demorou bastante aqui. Gente, é isso que acontece com aparelhos com processador um pouco mais simples, como é o caso aqui. Você tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Mas essa segunda câmera ali é o sensor para fazer a medição, para fazer o modo desfoque, tá? O principal é isso aqui, é a câmera de 48 megapixels. Já a câmera frontal, olha só, tem 5 megapixels, como eu já falei para vocês, e se você vem aqui para a qualidade de gravação de vídeo, o que é que acontece? Nós temos o Full HD a 30 quadros aqui e temos também o Full HD a 30 quadros na câmera traseira, o que quer dizer que temos aí, né, uma qualidade de gravação considerável, não dá para criticar não, tendo em vista a proposta do aparelho. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou deixar um link na descrição para o Google Drive, onde você vai ver essas fotos aí e outras que eu ainda vou tirar com esse aparelho, para vocês poderem tirar as próprias conclusões. E assim você decide se ele tem boas câmeras ou não.
Esse é o teste que eu gosto de fazer para você que gosta de ver a qualidade de gravação de vídeo dos aparelhos que eu testo. E eu estou começando aqui com a câmera, pela câmera frontal em Full HD, como eu falei para vocês, é a resolução que ele suporta, tanto na frontal quanto na traseira. Estou num dia bonito, né? O solzão ali, o céu bem azul, pelo menos eu olhando aqui para cima, já eu olhando aqui na tela, também olhando, tá azulado o céu. Acho que está se comportando bem para a proposta do aparelho. Não adianta a gente querer exigir demais, porque nós temos uma câmera de 5 megapixels, que a proposta é ser realmente custo-benefício, né? Ser barato. Então, com certeza não teremos a melhor qualidade possível aqui. Agora vamos ver como é que fica a câmera traseira. Já a câmera traseira tende sempre a ter uma qualidade um pouco melhor. Principalmente que nós estamos falando aqui de uma câmera de 48 megapixels. Lembrando sempre que megapixel não é tudo, tá? Tem que ter um conjunto de configurações para poder entregar uma qualidade muito boa, tá? De imagem. Mas olha só, os carros passando aqui, então tem sim um certo barulho. Vou virar aqui também, ó, a favor do sol. Inclusive ele tá ali, olha só onde ele tá. Beleza? E é isso aqui, gente. É isso que ele tem para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. Mas, né, lá dentro. Mas é isso, gente. É um smartphone custo-benefício. Então eu posso até ser um pouco crítico às vezes, mas a gente tem que entender que a proposta não é ser, né, não é ter câmeras incríveis, maravilhosas. Até porque quem quer câmeras nesse sentido assim muito top tem que desembolsar muito mais dinheiro. Fechou? Pois é, pessoal, é isso, gente. Não dá para exigir demais de um aparelho que no Brasil custa algo em torno de R$600. Infelizmente, a nossa realidade não permite que a gente tenha muito mais do que isso, infelizmente, preste atenção no que eu falei, tenha muito mais do que isso pagando aí nessa faixa de R$600, que daria a metade de um salário mínimo, mais ou menos. Seria incrível se a gente conseguisse comprar com a metade do salário mínimo um celular bem melhor, mas não é o que acontece nos dias atuais e há de muito tempo, já vários anos que vem subindo, as coisas vêm subindo muito de preço, né? Mas eu achei interessante tudo que esse aparelho tem assim, que é o suficiente para a maioria das pessoas mais simples, que não tem muita pretensão de câmeras e jogos e tudo mais, por esse preço, que não deixa de ser um preço acessível, né? Para os dias atuais. Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!